Fala, jovens, beleza? Mais uma vez aqui a gente vai começar nossa série de discussões a respeito de projeto de Baja. Como teve várias perguntas aí que vieram puxando um pouco da suspensão para a direção, e é até difícil quando a gente pensa em suspensão dianteira a gente separar onde começa uma e termina a outra, né? Então vamos fazer uma pausa pequena nos conceitos de suspensão e vamos falar de um conceito de direção. E aí, como vocês já sabem, direção dá um cado de pano para manga, né? Então tem muita coisa para ser falada. Aconselho você arrumar um lugar confortável aí, pegar uma pipoca e vamos seguir. Lembrando vocês, não se esqueçam de inscrever aqui no canal. Fiz metade do caminho para vocês aí, ó. Já coloquei um botãozinho aqui, é só clicar, tá? Lembra de ativar o sininho de notificação. E o que eu quero de vocês é que esse bate-papo aqui do comentário aqui embaixo vire como se fosse um material de pesquisa. Então a sua dúvida vira um material de pesquisa de uma outra pessoa que pode ter uma dúvida parecida. Então vamos construir isso, que a gente forma como se fosse um material de pesquisa mesmo. Você faz uma pergunta, eu vou ler todos os comentários, vou responder um a um de vocês, e se alguém chegar de novo nesse assunto desse vídeo, tiver alguma dúvida, ele pode dar uma pesquisada nesses comentários e encontrar talvez o que era a dúvida dele. Tá joia? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre geometria de direção, Ackermann, paralelo, anti-Ackermann e Ackermann. Por quê? Para quê? Como? Quais os resultados? O que funciona melhor para o Baja? Como vocês fazem para atingir esse resultado esperado? Tá bem? Então, fica ligado aí até o final. Não esquece de dar o seu like. E vamos seguindo. Segue aí. Primeiro grande conceito importante você entender. Uma direção, o que ela consiste? Nós vamos estar segurando um volante, vamos fazer um movimento de giro, um movimento angular, ser transformado num movimento linear na caixa de direção e depois ela ser retransformada em um movimento angular na roda, certo? Então a gente vai fazer essas transformações e eu gostaria que vocês entendessem como é que funciona essa transformação de um movimento linear para um movimento angular. Então a primeira parte dessa teoria precisa passar por isso aqui, ó. Por exemplo, quando a gente tem aqui está representando a caixa de direção, aqui está representando o braço de direção e aqui está representando a manga de eixo. No caso aqui seria o pino mestre e aqui é o braço de Ackermann, tá? Então nós temos uma visão 2D plana dessa representação. Nessa situação aqui, o que acontece? Por exemplo, logicamente isso é uma coisa aproximada, mas como é que funciona? Eu tenho esse braço de alavanca aqui, perpendicular a ele, vamos dizer que eu vou movimentar esse meu braço de direção, esse valor X. E isso vai gerar um ângulo. Vai gerar um ângulo aqui, ó. Certo? Então eu tenho um raio aqui que é R. Eu tenho um deslocamento X da mais ou menos o deslocamento da caixa de direção. Logicamente isso é aproximado, porque à medida que ele mexe a gente vai ter os ângulos aqui mudando um pouco. Mas só para vocês entenderem o conceito, esse X, se eu andar a caixa de direção X, eu vou deslocar esse cara que tem um raio R do ângulo θ. Então, tangente desse ângulo linha é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente.
certo? Ok, a partir dessa equação eu consigo ver qual vai ser o grau que um dado movimento vai gerar. A partir do momento que ele começa a movimentar, a gente vai ter uma alteração do comportamento desse raio, na verdade. Por exemplo, nós vamos separar em 3 etapas. Nós temos essa etapa aqui que eu tenho o meu braço de Ackermann perpendicular ao braço de direção. Nós temos essa situação que o braço de Ackermann está além da direção, ou seja, já passou daquele ponto ali. E aí como é que a gente vê o raio efetivo aqui que está impactando nesse camarada? Ó, o raio efetivo é perpendicular à ação da caixa de direção. Então, de novo, ó, para o mesmo comprimento X, eu vou ter um ângulo diferente, porque o raio, ó, o raio antes estava aqui, né? Ó, o raio antes era esse. Com essa movimentação, tá vendo que o raio está diminuindo? O valor desse raio já é menor. De novo, a gente tem a equação tangente desse 2 linhas é igual ao mesmo x sobre r linha. Ok? Onde eu quero chegar com isso? À medida que eu passo daquela posição do centro, que eu estava aqui antes, ó, posição do centro, à medida que eu caminho para o lado de cá, o meu raio está diminuindo. E, ao contrário disso, aqui agora, olha, onde está o meu raio, eu tenho aqui a projeção da linha de ação, o raio está aqui, ó, 90 graus esse cara, o raio está aqui, raio 3, ó o ângulo alfa para aquele deslocamento de x. Se esse movimento da caixa de direção é para cá, a nossa variação do raio aqui é em função dela crescer o valor do raio nessa situação. Essa situação é a situação de raio máximo, e essa situação indo para lá é a situação em que nós vamos estar, ó, cada vez mais diminuindo o raio. Onde eu quero chegar com isso? Então, vamos dar. Olha o que eu quero com isso. Olha o movimento. Ó, ele começa variando um pouco e ele vai ganhando velocidade. Olha como que vai indo mais rápido a angulação ali, à medida que o raio vai diminuindo. Ó, e para cá como que ele vai andando mais rápido também. Quando vem para cá, aqui ele vai diminuindo a velocidade e aumentando a velocidade. A velocidade que eu estou falando é a velocidade angular que ele está. É uma comparação entre x milímetros aqui na caixa de direção para x graus aqui na minha manga de eixo, tá? Então, entendendo esse conceito aqui, a gente pode passar para entender como é que funciona um sistema de Ackermann e anti-Ackermann ou paralelo, tá? Então vamos lá. Primeira situação, paralelo. O que a gente tem aqui? Fiz esse dispositivozinho aqui para poder exemplificar para vocês como é que funciona um sistema de direção. Ó, para observar aqui, ó, o carro está à frente, direcionado com essa seta vermelha. E a minha caixa de direção, como vocês podem ver, ó, o centro da roda aqui, ó, é à frente do eixo, tá? Isso é bem importante vocês entenderem, ó, a caixa de direção à frente do eixo, com o meu ponto na mesma linha longitudinal que o Kingpin, certo? Olha o que acontece. Eu tenho um movimento
basicamente paralelo. Isso é aproximado, bem próximo do paralelo, porque como muda esses ângulos aqui dos braços de direção, tem uma diferençazinha, mas vocês podem ver, ó, praticamente paralelo. Tá? Nessa situação, se fosse a caixa de direção traseira, ia dar no mesmo, né? Então ia funcionar do mesmo jeito. Se a frente do carro fosse para lá ou a caixa de direção por trás, ia dar no mesmo. Ok, essa é a primeira situação. Uma segunda situação, Ackermann. Então aqui é um Ackermann. Como é que funciona esse troço? Ó, de novo, frente do carro para cá, geometria de Ackermann. Olha só, como esse ponto, ó, caixa de direção à frente do eixo e ponto, ponto para fora, ó, para fora, o Kingpin está aqui e o ponto de direção está para fora do Kingpin. Olha o que vai acontecer. Então, a roda interna vira mais do que a roda externa da curva. Por quê? Porque na posição que aquele pino estava, ele já estava perdendo mais raio. Ó, ele estava perdendo raio, enquanto esse aqui está ganhando raio em relação ao Kingpin. Então esse aqui gira mais lentamente e esse aqui gira mais rápido. Fazendo com que, ó como que a roda interna vira mais do que a roda externa. E aí a gente chega num problema sério aqui, ó. Tá vendo onde está o centro da... Olha o centro ali, ó. No momento que o centro... Ó, fica atento a esse círculo aqui. No momento que o centro alinha com o braço de direção, eu não tenho mais braço de alavanca. Então essa roda aqui fica travada aqui. Isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer. Bem porque, ó, tá vendo como que ela ficou boba? Olha, eu não tenho mais raio, eu consigo mexer essa roda sem que a outra mexa. E até isso é uma das coisas que é muito importante, a gente ter um batente na direção e de preferência o batente lá na manga de eixo, não aqui na caixa de direção. Por quê? Um batente na manga de eixo faz com que eu não transmita esforços aqui pelo braço de direção para a caixa de direção. Então se eu tiver um fim de curso, eu vou bater aqui na manga de eixo e não transmitir esse esforço para lá. Se não for possível, tem que ser aqui na caixa de direção, tá? E aí a mesma coisa para o outro lado, ó. Ó como que ele gira mais rápido a roda interna. Então, recapitulando, se eu coloco o ponto para fora do pino mestre com uma caixa de direção frontal, a roda vai percorrer, a roda interna vai ter uma angulação mais rápida que a roda externa, fazendo uma geometria de Ackermann, tá? Se isso fosse ao contrário, caixa de direção atrás do eixo, essa situação geraria uma geometria anti-Ackermann, né? Porque ó, essa aqui é a roda externa, está virando mais do que a roda interna. Ok, e por último temos o anti-Ackermann, o Ackermann reverso, tá? Então o ponto aqui, ó, para dentro, ponto para dentro com a caixa de direção frontal na parte da frente do eixo. E aí, ó, olha como que a roda externa virou mais rápido que a roda interna. E olha como que a gente chegou naquele ponto que eu falei que é perigoso. Olha essa roda aqui, como que ela fica boba aqui, ó. Ó. Por quê? Por causa... Desculpa. Por causa desse alinhamento aqui, ó. Ó, como esse pino alinha com esse, eu não tenho mais raio. Eu não tenho mais raio para poder fazer, se contrapor ou fazer a movimentação da roda, no sentido de giro, tá? Então, atenção para isso aí. Bem, é assim que a gente faz para ter uma geometria de Ackermann, anti-Ackermann ou paralelo. Agora, por
que nós devemos ter uma geometria de direção Ackermann, anti-Ackermann ou paralelo, que seja. Se vocês observarem um carro em uma curva, como a gente tem bitola, as rodas internas da curva prescrevem um raio que é diferente do raio das rodas externas, né? Aqui, FUPO e FAPO. Eita, que ficou feio demais. A roda externa aqui. Como esse raio interno é menor do que o raio externo, eu preciso de um ângulo maior aqui na roda interna para acompanhar perfeitamente como que é o raio da curva, tá? Mas e aí? Se ela fosse, por que existe o paralelo que teoricamente iria andar arrastando, ou o anti-Ackermann, que seria pior ainda, né? Aqui do reverse Ackermann, ele vai ter a roda externa virando mais do que a interna. O Ackermann vai ter eles percorrendo exatamente a tangência da curva, e o paralelo um pouco diferente os dois, tá? Quando usar uma, usar a outra, ou usar outra, o que é melhor para o Baja, ou o que seja. Segura mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou bater um papo com vocês a respeito disso. Aqui a gente tem uma representação de mais ou menos como que você faz um True Ackermann, que seria um Ackermann total, por exemplo, com a caixa de direção por trás do eixo. Se a gente estender as linhas aqui, ó, até o ponto central da roda traseira e acompanhar a angulação, ó, ele paralelo, os braços paralelos, aqui, ó, ele formaria um True Ackermann. Se a caixa de direção fosse dianteira, você prolonga para cá e coloca a caixa de direção aqui. Olha como que pro Ackermann, caixa dianteira, os pontos tem que ser para fora do Kingpin, caixa traseira, o ponto para dentro do Kingpin. Ok. Então, acredito que em relação ao funcionamento, ou o que traz esse tipo de funcionamento para uma direção, deve ter ficado um pouquinho mais claro para vocês. E agora a gente bate um papo do que é melhor para o Baja. E eu gostaria que vocês lembrassem de uma situação. Uma curva, assim, vamos separar o que é uma curva e o que é uma manobra. Porque normalmente uma curva, os ângulos são muito pequenos que as rodas giram. A alta velocidade, Baja nenhum chega a alta velocidade, né? Chega a velocidade mas em uma situação convencional os ângulos são pequenos, só a situação de manobra, né? Lá no slalom, no suspension track, você realmente usa o curso um curso maior da direção, tá? Então isso aí, então pequenos movimentos aqui na caixa de direção. Mas e aí? O que vai fazer o teu Baja curvar mais? Isso é uma pergunta muito curiosa, muito polêmica e vai dar bastante discussão. Estou aberto para qualquer uma das posições de vocês, mas eu tenho a minha posição por hora e é até curiosa, né? Nós já trabalhamos com paralelos, nós já trabalhamos com Ackermann 100% e o Baja, como eu falei, não é um veículo de altíssima velocidade. Essas situações de Ackermann reverso normalmente são utilizadas, por exemplo, em carro de Fórmula 1, que como tem a transferência de carga tão grande da roda para a roda externa, a curva, quem fica dominante na força de manobra de curva é a roda externa. Por isso, coloca-se a roda externa para curvar mais. E lembrando também que isso é para corrigir parte do slip angle,
Porque se eu tenho mais carregamento na roda externa, meu slip angle vai ser maior, e eu colocando um Ackermann maior, eu consigo dar uma corrigida para ele ficar mais próximo do que deveria ser. Ackermann, eu diria que faz mais sentido a gente vir para esse lado aqui do que esse com Baja, tá? Mas hoje uma coisa que eu acho mais importante do que realmente a geometria Ackermann, não Ackermann, paralelo, é o ângulo que você consegue virar a tua roda. E aí eu vou entrar nessa situação aqui, ó. Eu penso hoje que mais importante que o Ackermann ou não Ackermann é a quantidade que você consegue virar. Aonde que eu consigo virar mais? Olha aqui, ó. Olha quanto que eu consigo virar sem chegar naquele ponto que fica boba a direção no paralelo. Se eu mudar para o Ackermann, olha aqui, ó. Opa, vamos colocar ele alinhado. Olha aqui, já ficou boba. Por aqui assim. Olha como que a roda externa curvou bem pouco. A roda interna já virou um pouquinho mais. Mas se eu comparar com o paralelo, ó, vou fazer uma comparação. Aqui eu fiz uma geometria maluca da minha cabeça, só para servir de comparação para vocês. Opa, olha, 149 graus. E aqui no Ackermann, 145 graus. Então, nesse teste super simples aqui, eu consegui girar mais na roda paralela do que com o sistema de Ackermann ou Ackermann reverso. Tá bem, mas então por que eu vou ter um carro curvando melhor do que o outro? Você vai falar assim, pô, eu coloquei Ackermann no carro, a geometria de Ackermann, e o carro curvou melhor. Coloquei Ackermann reverso e o carro curvou melhor. Coloquei paralelo, o carro curvou melhor. No Baja, eu digo que qualquer um de vocês pode estar certo. Qualquer uma das metodologias. Porque quem mais faz a direção não funcionar no Baja, basicamente não é a geometria de direção. E como é que eu chego assim? Mas Silvio, da onde você está tirando essa maluquice? Só, quem mais atrapalha o carro de Baja a fazer curva não é o eixo dianteiro, é o eixo traseiro. Por quê? Gente, praticamente nenhuma equipe usa diferencial. Se a roda traseira tiver normal nelas, suficiente para que elas tenham dificuldade de uma arrastar, a tendência da traseira é fazer com que o carro ande reto para sempre. Então, sem diferencial e sem deslize, não importa para onde a suspensão dianteira, a direção dianteira estiver apontando, o carro andaria reto. Como que o Baja consegue fazer curva sem diferencial? Arrastando uma das rodas. Tá. Mas e aí? Por que um carro curva mais do que o outro? Aí eu vou te dizer. Está muito mais relacionado com a quantidade de transferência de massa no eixo traseiro, de forma que eu consiga tirar normal da roda interna e jogar normal para a roda externa, do que qualquer coisa. Aí você para pensar. Mas e aí? Como é que eu faço isso? Olha, se eu tenho a suspensão independente na traseira, a tendência quando o carro rolou, eu vou ter menos perda de normal na roda interna do que eu teria se fosse uma suspensão completamente travada, eixo rígido, por exemplo. Ok, isso é bom para a suspensão, mas isso sem diferencial não é bom para a direção. Como é que eu consigo fazer uma melhoria nessa história?
Aí você coloca uma suspensão independente na traseira do Baja. E o que é uma barra estabilizadora? Aí você coloca uma barra estabilizadora linkando as duas suspensões. O que ela faz? Ela faz com que a suspensão independente trabalhe mais dependentemente. E o que é o resultado? Tira um pouquinho mais de normal da roda interna, faz com que ela tenha mais facilidade de deslizar e o carro consegue fazer curva. Isso aí independente de como seria a geometria da direção. Ackermann, reverse Ackermann ou paralelo. Estou falando que todos vocês precisam colocar um diferencial no Baja? Não, definitivamente não. Mas vocês têm que entender o que é o malefício de não se ter. Como é que eu consigo ter um comportamento de direção aceitável no Baja? Conseguindo que eu tenha mais transferência de massa para a roda externa traseira. Como é que eu faço isso? Uma das coisas é colocando a barra estabilizadora, transformando a suspensão independente numa semi-independente. Outra coisa, o meu eixo de rolagem, o centro de rolagem da suspensão traseira ser mais longe do centro de gravidade. Vai fazer com que o carro role mais, rolando mais tem mais transferência de massa. Ó, que coisa. Então quer dizer que para um Baja sem diferencial eu preciso transformar a minha suspensão independente numa semi-independente. Sim, estou dizendo isso. Inclusive vocês têm que trabalhar com o sag da suspensão numa situação ruim. Muitas vezes vocês vão perceber o seguinte: você pega a suspensão, se você ajustar o sag da suspensão traseira corretamente, ela vai começar a arrastar mais a direção, porque perde menos normal na roda interna. Aí o que se faz? Tem um monte de gente com amortecedor Fox, ou se não com regulagem de mola e tal, coloca igual um gato a suspensão traseira. Praticamente não tem curso negativo na suspensão traseira. E o que isso faz? Qualquer rolagenzinha tira a normal da roda interna. Aí eu consigo fazer curva. Beleza. Só que é um trade-off. Você ganha de um lado, perde do outro. Você ganhou na capacidade de fazer curva, mas perdeu na capacidade de absorção de impactos e de tração. No momento que você não tem uma suspensão que tenha curso negativo, qualquer ressalto para baixo, essa roda não tem curso para poder absorver aquilo ali. Então ela vai e bate no batente inferior e perde contato com a roda. Vai curvar melhor, mas saibam que vocês estão perdendo capacidade de tração e de suspensão, tá? Então o grande problema é falta de diferencial no Baja. Mas e aí? Vou colocar diferencial? Ter assim um peso a mais? Vou ter uma possibilidade de deslizamento, de atolar maior, tal? A vida é feita de escolhas, tá? Quero que vocês entendam as consequências de qualquer uma das opções que vocês escolham, tá? Então é isso aí. Basicamente é isso a respeito de geometria Ackermann. Então vocês sabem como que vocês fazem para poder gerar uma geometria Ackermann ou não no carro de vocês em relação ao posicionamento do braço de Ackermann. Sabem os prós e os contras e sabem o porquê de alguns carros arrastarem muito a dianteira ou não. Nós vamos falar mais a respeito dessa coisa de direção. É longo, tem muita coisa, a gente só bateu em cima de um quesito aqui. E espero que vocês estejam entendendo melhor nesse momento. Dúvidas, coloca aí nos comentários, tá? Não esquece, vamos fazer um fórum aqui, um bate-papo legal, que a sua dúvida ajuda outras pessoas que tiverem dúvidas. E vamos seguindo.
Tá joia? Um abraço para vocês e até a próxima.